Haters! Galera, chegamos a mais um capítulo, e o capítulo para mim que é mais importante é o capítulo 6, meus amigos, do livro de Gênesis. É isso mesmo, é aquele capítulo que você, assim como nós, estava querendo que chegasse mais rápido, porque começa falando de uma possibilidade de restauração, possibilidade de um novo começo. Exatamente. Depois dessa vinheta maravilhosa, agora vamos assistir o capítulo, né? Vamos lá? Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás 1 côvado de altura, e a porta da arca porás ao seu lado. Falarás com andares, baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei um pacto. Entrarás na arca tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres dos seus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Então, galera, observaram o que aconteceu no resultado das escolhas erradas? Então, David, o que você imagina que ia acontecer com o afastamento do homem de Deus? O caos total, né? Se você for prestar bem atenção, você vê que já no começo dessa multiplicação, né, da humanidade sobre a Terra, você vê lá nos últimos textos que a gente leu, né, e narrou aqui para vocês, a gente vê já o início do pecado, a gente vê o início das primeiras civilizações, onde todas as construções erradas elas começaram. E agora parece que Deus ele tá boladão. Ele tá boladão, bem chateado com tudo que aconteceu, porque não só o homem
faz os probleminhas, né? Não só o homem causa problemas mais. Então, E os filhos de Deus começam a interferir, né? meus amigos, como se não bastasse o homem pecar, como se não bastasse for Lúcifer e os... Isso a gente vai chegar mais pra frente, mas você que talvez conheça a história, você sabe que existe um princípio onde Lúcifer fez uma rebelião no céu, e aí convocou lá uma terça parte dos anjos que entraram com ele nessa mesma loucura, e aí eles foram expulsos de lá. Então, como foi relatado ali na vinheta, né, no início do nosso capítulo de hoje, a gente queria, né, David, retratar muito essa situação do que está a humanidade hoje, a quem a humanidade hoje serve, né? Aquela foto dos dólares surgindo nas costas dos líderes. Mamon. Adorando a qualquer coisa que não seja o nosso Criador. E olha onde a gente está hoje. Não é igual aos dias de Noé, né? Então acho que trazer essa vinheta nesse capítulo, né? Essa nova vinheta nesse capítulo, traz uma coisa que acho que é muito importante, né, David? O que é importante? O que foi importante que a gente conseguiu? Tem muita coisa de importante, mas antes eu gostaria de lembrar que apesar de todo esse desastre que o homem se autopromoveu por causa da sua pele, por causa da sua carne, por causa de tudo aquilo que o pecado ele pode nos... E as vontades que essa carne traz. Exatamente, que é a sedução pelo pecado, né? Exato. A Bíblia fala que o homem ele é ele é atraído pela sua própria concupiscência. Exatamente. Não é mesmo? Então, como se não bastasse isso tudo, a Bíblia fala ali no capítulo 6, logo nos primeiros versículos, que os filhos de Deus, quando o povo começou a se multiplicar sobre a terra e nasceram filhas formosas aos homens, os filhos de Deus, né, que a gente entende como sendo os anjos, Sentinelas. Os sentinelas. Segundo o livro de Enoque. Segundo o livro de Enoque, os sentinelas. Se você não leu, leia este livro, que é um livro muito importante, principalmente para a gente entender esse momento que a gente está vivendo, né, e o que estava acontecendo ali nessa narração. Naquela época, né, do Gênesis 6. Isso, exatamente. E o porquê que esse livro foi tirado da nossa cana? Por que será? Por que será? Hein, senhora... Não vou dizer não. Deixa ela Deixa quietinha. pra... Vamos lá. Bom entendedor, minha palavra basta. Isso. Por que será que o livro... de Nicéia... Poxa vida. Rapaz? Poxa vida. Mas enfim. Vamos lá. Enfim. Então, como se não bastasse todo esse desastre que o homem se autopromoveu por causa da sua vontade, né? Ainda, meus queridos, os filhos de Deus, né, os anjos, viram que tinham mulheres formosas ali naquela geração humana que estava se multiplicando. E aí, o que aconteceu? Nephilim. Eles começaram e eles tomaram mulheres para si, né? E aí você pensa, né, uma junção de filhos de Deus, né, anjos com humanos. O que isso ia gerar? Nephilim. Né? E assim, o que eu acho mais interessante é que toda a história da raça humana, né, traz o que hoje é considerado como um mito, né, que eram aqueles heróis antigos. Sim, né? sim, e a Bíblia fala que essa junção geraram os heróis das antiguidades. Para vocês pensarem que aquilo ali não é exatamente o que dizem que eles são. Né? Então acho que é uma coisa também para se analisar. E o que eu acho mais interessante, David, é o seguinte: você já parou para pensar o que Deus pode fazer por você? Né? Olha, se você analisar bem a nossa abertura que essa iniciamos hoje, você vai perceber ali, nós fizemos o quê? Tipo uma retrospectiva. Exatamente. Né? No mundo atual, com essa atual... Covid-19. Exatamente. E aí a gente foi fazendo toda a retrospectiva até chegar lá no princípio. E você percebe que no princípio, né, acho que isso foi meio que proposital. Sim, muito proposital. Que ali no princípio, você percebe que Deus, ele criou, ele teve o plano de criar todas as coisas, e o plano de salvação. Exatamente.
Mas Que legal. se porventura algo desse errado, Tinha lá o bote salva-vidas. tinha um plano B. Deus já tinha feito o plano B desde o princípio. Ô David, mas o que eu acho mais interessante não é só que ele tinha um plano de salvação, é que ele era o plano de salvação. Ele próprio era o plano de Pra salvação. mim é impagável, cara. Traz aquele exemplo. Não existe líder na Terra que tenha essa convicção, né? Que para salvar a sua criatura, ele se doa, Sim. né? Só Deus faz isso. Traz aquele exemplo que você trouxe pra mim do navio. Então, você já parou para pensar que todo construtor construtor de navios, né? Ele faz aquele transatlântico maravilhoso. Ele pensa que... Pensa no Titanic. Produção, bota no Titanic. O Titanic afundou. Eu tô falando... Esquece o Titanic. Péssimo exemplo. O Titanic sai por questão, mas um transatlântico hoje é chamado de cruzeiro. O cruzeiro do Roberto Carlos. Não afundou. Então, um cruzeiro, esse barco imenso que você vê hoje aí rodando o mundo inteiro, ele não é feito para afundar. O cara que construiu aquilo projetou aquela cidade flutuante, não para afundar, mas você pode observar que na lateral dele inteira tem os botes salva-vidas. Então, meus queridos, se alguma coisa der errado, temos um plano B. Um plano B, que é o de plano salvação. de salvação. Mas só que o cara que... o produtor do navio, o engenheiro, ele não tá lá no barco se o barco afundar. Mas Deus não. Deus estava lá o tempo todo. O tempo inteiro, e e ele planejou. veio o nosso resgate. E olha que coisa interessante. Lá em Apocalipse, agora eu não sei qual que é o versículo, mas eu sei que está em Apocalipse, diz que o Cordeiro, meus amigos, ele foi morto desde a fundação do mundo, quando tudo estava sendo, antes mesmo de tudo ser criado, ele já havia sido morto. David, posso dar uma sugestão pro nosso editor? Ah, Olha, explosão de entendimento. explosão de entendimento. Explosão de meus amigos. entendimento. Então, gente, o que eu falo pra vocês é o seguinte: não existe, nem vai existir nada, nem ninguém que vai pensar em você dentro de um amor, né? Eu falei lá no primeiro capítulo, né, que a Bíblia Sagrada era uma grande história de amor de Deus para com a humanidade, né? E assim, foi de verdade. Eu já tinha esse entendimento que a história da Bíblia era uma história de amor para a humanidade, de Deus para ela. Mas hoje, lendo e estudando e praticando esse exercício maravilhoso de entendimento, de convicção do que é Deus, eu vejo a cada dia, eu e o meu amigo David, nós vemos a cada dia que Deus realmente ele nos ama, e é de uma forma incondicional, é uma forma sobre-humana. E é o que a gente pede para você entender. Esse capítulo para mim é um capítulo muito especial, porque Jesus manda a gente voltar nele. Lá em Mateus 24. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Exatamente. Onde casavam, davam-se em casamento, era uma festa, e Jesus ele chama a nossa atenção para a gente voltar e enxergar o que era feito naqueles dias. Tem alguma semelhança com os dias de hoje? Será? Né? Vamos pensar? Então, antes de encerrar o vídeo, porque esse capítulo é um capítulo muito importante, mas não para por aí, porque a gente vai ver o desenrolar dele na próxima semana, com o capítulo 7. Eu quero fazer mais uma vez para você e trazer do nosso último vídeo a super grande reflexão de Enoque. Enoque, meus amigos, ele andou com Deus 365 anos. 365 anos. E quantos dias tem um ano? Quantos dias tem um ano? Você anda todos os dias com Deus? É a reflexão. E olha que coisa genial. Genial assim no modo de pensar. Enoque entendeu que ele precisava andar com Deus. E quando ele entendeu isso, e ele andou com Deus realmente, Deus o tomou para si, né? Lembra lá de Gênesis, nos primeiros capítulos ali, os vídeos atrás que a gente falou,
quando Adão e Eva foram e comeram daquele fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus não tinha permitido que eles comessem, e Deus falou: o dia que vocês comerem vocês vão morrer. Então, uns versículos após esse episódio da queda, Deus ele começa a andar pelo jardim, e aí ele começa a procurar Adão. E aí eles se escondem. Agora pense você, por que eles não estavam com Deus o tempo todo, assim como Enoque entendeu que era necessário andar com Deus? Será que Deus precisava pedir? Será que Deus precisava marcar um dia na semana para ele poder se relacionar com o homem? 1 dia, 2 dias, como ali está relatando que era na virada, né? Na viração do dia. Na viração do dia, naquele capítulo, naquele versículo ali especialmente, na viração do dia foi quando Deus ele desceu ali para se relacionar com o homem. Mas será que o homem não tinha necessidade de relacionamento com Deus durante o resto todo? Será que nós ainda não temos essa necessidade? Exatamente. De estar com Deus, de desejar a presença de Deus o tempo todo? Eu hoje, como o nosso amigo aqui está vivendo um momento muito especial com Deus, nós entendemos a cada capítulo da Bíblia estudado, a cada momento, cada respirar, que é tudo isso que nós vivemos foi criado um dia por esse ser maravilhoso que nos amou desde o princípio. Então, entender isso, né? Esse amor incondicional, esse amor sobre-humano, esse amor que está acima de todo o entendimento de todas as coisas, não está nessa carne, não está nessa humanidade e nem no que você vê aí pela TV, né? Ou pelo YouTube, né? O amor não existe nessa pequena intensidade que é mostrado por aí, que está simplesmente ligado a paixões carnais. O amor é transcendental. E quando você entende quem é a fonte desse amor, quem é o amor, sua vida muda. Tão puro e perfeito é o amor. Canta aí. Não. Produção, bota a música, produção, no fundo. Não busque Enfim, o segredo disso tudo é a gente aprender e entender, principalmente, que a nossa alma, que é o nosso espírito, que é o que nos liga a Deus, ele precisa estar em comunhão. Ele precisa estar em comunhão com Deus e com o próximo 24 horas por dia. E tem algo mais assim que meu Deus, eu preciso falar. Fala. Esse é o seu espaço. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz segregação. Ele não acha que um é mais espiritual do que o outro. Não. Ele nada disso. Lembra quando Jesus, ele fala, a gente ainda vai chegar lá, mas que Jesus, os discípulos, eles estavam perguntando quem é o maior no reino do céu. Ele falou: mestre, quem é o maior no reino do céu? E aí Jesus vai e fala: tá vendo essas crianças? Né? Se vocês fizerem como uma dessas crianças, né? E quando você reflete sobre o que é, quem é criança? Você tem uma filha. Sim, você foi criança. A criança é um ser dependente dos pais. A criança é um ser que é a presença do pai o tempo todo. O tempo todo. Não, eu acho que quem poderia falar melhor sobre isso é minha esposa. Minha filha não larga num segundo. Você tá entendendo? Será que Deus não é isso? E a criança, quando ela começa a crescer e ela começa a ter contato com os outros amiguinhos, aquilo é a alegria dela. A comunhão. É a comunhão. Sabe aquele negócio gostoso de você, mesmo que surja alguma divergência, né? Porque criança tem disso. É uma coisa da hora, do momento, e daqui a pouco já tá tudo bem de novo. Exatamente. Né? Então, Jesus, ele fala pra gente se assemelhar a essas crianças. E aí, então, nós herdaremos o reino do céu. Esse entendimento, meus amigos, é um entendimento que não faz exclusão de pessoas. Que, sabe aquele negócio, eu sou isso, o fulano não vai chegar porque ele é isso. Eu sou acima de fulano, então não posso ter comunhão. Jesus, ele não faz isso. Não faz. Em momento nenhum. Não faz. Pelo contrário, Jesus, ele traz a pessoa pra cá e traz a nível de pé de igualdade. Exatamente. Né? O dia que a gente entender isso de fato e de verdade, a nossa vida, a nossa consciência... Eu acho que assim, para trazer um pouco de um entendimento talvez melhor sobre essa questão de Jesus, imagina que
Cara, é difícil de falar, mas Deus sai de sua majestade e glória, né? Pode chorar. E traz esse plano de salvação através do seu filho. E vem junto com ele, né? Pra te resgatar. Pra vida eterna, de novo. Não Exato. fica limitado a isso. Não fica limitado a isso. Cara, isso é bom de novo. A explosão de conhecimento, cara. Muito bom. Você é um espírito criado por Deus a ponto de se relacionar com ele novamente. Então por que a gente não fazer isso agora? Né? Não é? Por que a gente não fazer isso agora? Não trocar o fardo tão pesado que a gente tem com Jesus, que quer nos dar um jugo suave e fardo leve. Jesus. Jesus. É, Jesus. Porque só ele vai entender o que está no seu coração. Só ele vai poder te julgar. Porque ele conhece aquilo que existe dentro de você. Se você quer conhecer Jesus, não precisa ir para algum lugar em específico. Ele está dentro de você a partir do momento que você deixa ele entrar. É bíblico. Exatamente. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Deixe seu comentário aqui embaixo. Nós queremos entender qual é a sua experiência. Se você está gostando dos nossos vídeos, da nossa apresentação hoje, né? Da nossa abertura. Nossa vinheta, que ela foi praticamente toda criada pelo Fabinho. Né? Parabéns. Ficou ótimo. Só teve uma vasta participação. Eu tive uma pequena participação aqui e ali, mas tá tudo certo. A gente se vê então no próximo capítulo 7. Ó, 7. 7 tem um mistério. Tem mistério. E é isso aí, meus amigos. Se inscrevam no canal. O sininho. Ativa o sininho de notificação. Deixa o likeão. Deixa o like. E nos siga lá no Instagram. O nosso arroba é Creators Filhos do Criador. E tem novidade vindo por aí. Novidade vindo por aí na Vem área. aí. Vem aí. Como que é? Oi? No Globo Repórter. Não. Não, para com isso. Se liberta, irmão. Vem novidade por aí na área musical, né? Então, estamos num projeto musical. Estamos Em breve. Um projeto aí que vai dar certo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.